Observe José e sua família enquanto eles buscam criar um novo lar em uma cidade longínqua que se enche de promessas. Esta terra, abençoada com natureza exuberante, possui também mistérios que espreitam nas sombras. Ao receber uma oferta incrível, José busca uma área grande para cultivar as terras e criar seus animais, mas esses pedaços de paraíso escondem segredos que vão desafiar suas crenças mais profundas. Acompanhe essa incrível jornada e descubra o que está por trás dos segredos dessa cidade. José e sua família decidem começar uma nova vida, deixando a cidade para trás e mergulhando na beleza da vida rural. Através da conexão com o meio rural, eles embarcam em uma jornada de descoberta, amizades são estabelecidas e seres humanos e natureza interagem de forma harmoniosa. A terra é seu lar e cada semente plantada é um passo em direção à construção de uma nova comunidade. Uma história de adaptação, companheirismo e esperança começa a tomar forma e, com ela, surpreendentes frutos e sonhos. Meu nome é José, minha esposa e nossa filha morávamos no interior de São Paulo, mas meus pais vieram do estado do Paraná onde nasceram. Por essa razão, sempre tivemos a vontade de morar lá. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma pequena propriedade nessa cidade, aproveitamos de imediato. Fizemos os preparativos e caímos na estrada com nossa mudança. A cada quilômetro que percorríamos, avistávamos plantações e áreas agrícolas. No entanto, ao chegar na nova localidade, tivemos uma surpresa inesperada. As estradas de terra e o isolamento do local eram mais perceptíveis do que imaginávamos. Por isso ficamos alojados em casa de um vizinho até concluirmos a construção de uma pequena casa de madeira, ainda na beira da mata que havia em nosso pequeno sítio. Acabada a obra, estávamos agradecidos por iniciarmos aquela nova etapa com a compra de nossa propriedade. Nossa adaptação àquela nova cidade trouxe uma mistura de sentimentos. Tivemos a oportunidade de conhecer os moradores, explorar a paisagem rural e, a cada passo, descobrir algo novo. As relações com quem lá vivia nos fizeram sentir como se fizéssemos parte daquele lugar e, aos poucos, tivéssemos nos entrelaçado à comunidade. Me lembro daquelas tardes longas, preparando a terra e construindo pequenas instalações na propriedade. Era uma caminhada de descoberta contínua, um processo de se ajustar ao modo de vida em um lugar tão distante do que tínhamos experimentado anteriormente. Enquanto os dias passavam, a região se tornava mais e mais familiar e a sensação de pertencimento aumentava a cada dia. Parecia que, com cada esforço, nossas esperanças cresciam dentro daquela terra. Conversas em volta da fogueira, trocas de ideias e noites de estrelas, assim eram os dias vividos alguns meses após o nosso chegada à redondeza. Aos poucos, a amizade entre nós e os moradores locais foi crescendo. Convites eram feitos frequentemente para refeições, reuniões ao redor da fogueira e ocasiões onde o Senhor Bento, um dos mais antigos da região, narrava histórias sobre tesouros escondidos. As lendas dessas terras eram conhecidas, supostamente havia ouro enterrado desde os tempos dos colonos. A notícia despertava a curiosidade, assim como o receio. Alguns dos mais velhos nos advertiam sobre más energias, que talvez não estivéssemos preparados para enfrentar. Mesmo assim, a tentação de encontrar ouro me fazia ficar pensativo. Mas, é importante nos lembrar que nem sempre tesouros escondidos nos trazem fortunas, às vezes eles nos trazem problemas de uma forma que nem sonhamos. Certa noite, tive um vislumbre sombrio, aquilo me tocou de modo estranho. Eu sonhei com uma estrada que eu reconhecia, uma cerca de madeira e uma árvore. E, sob a árvore, na terra ao lado da estrada, havia algo enterrado. Parecia uma caixa e eu pensava que dentro dela poderia haver ouro. Eu cavava em meu sonho, abarrotado de excitação e esperanças. Quando finalmente tirei o que tinha encontrado, não era uma caixa, era um túmulo. Eu me via ali, com as mãos empoeiradas, encarando o crânio de um esqueleto e montes de moedas de ouro e correntes reluzentes. A impressão era tão veraz que quando acordei, meu coração ribombava tão forte que parecia querer sair pela boca. Contei tudo à minha esposa naquela manhã e a surpresa dela foi igualmente grande à minha.
Esse sonho parecia mais que um simples sonho, era como se o passado estivesse me dizendo alguma mensagem. Sylvia, minha esposa, ficou assustada quando lhe contei o meu sonho. Ela nunca foi se intrometer em coisas perigosas ou sobrenaturais e tentou me convencer a não mexer nisso. Afinal, ela sabia que poderia haver consequências às minhas aventuras e ambição. No entanto, era como se eu estivesse sendo atraído para desvendar tal segredo, apesar de minha esposa estar preocupada. Eu era cabeça dura o suficiente para não resistir à ideia de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo. Meu desejo de conseguir o ouro enterrado me impulsionava, ainda que esse sentimento deixasse Sylvia temerosa. Depois de alguns dias desde o pesadelo, e minha querida esposa Sylvia não estava bem. Toda vez que ela se dirigia à floresta para buscar lenha, ela estava convencida de que havia alguém a observando. Ela ficou tão aterrorizada que acabou temendo ficar sozinha dentro de casa. Isso me deixava triste, mas eu estava sem saber como poder ajudar. Parecia que algo sinistro pairava ali perto, e isso desestabilizou significativamente o nosso lar. A nossa casa, que antes era tranquila, agora está atormentada por esta presença assustadora. Movido pela curiosidade de ganância, resolvi ir até o local visto no sonho. Chegando lá, era idêntico ao sonho, aquela área, aquela estrada, tudo. Mas não foi como eu esperava. Cheguei lá e uma sensação estranha me paralisou. Era como se eu tivesse algum tipo de pressentimento, um medo inexplicável me segurou. A curiosidade me mandava avançar, mas o terror me prendia naquele local. Eu queria tentar desvendar aquele mistério, mas mesmo assim algo me dizia para me afastar. Aquela mistura de sentimentos me atordoava, era algo incompreensível para mim. Então, decidi retornar para casa, porém, no caminho, tive um leve arrependimento de ter visitado aquele lugar misterioso. O sentimento que senti ao chegar lá não foi algo bom. E de fato algo sinistro me acompanhou de volta para casa. Naquele anoitecer, nos reunimos e desfrutamos de um delicioso jantar, conversando sobre o sítio. Por fim, foi hora de dormir. No entanto, logo depois, tive um sonho terrível, que me deu uma sensação de que estava sendo perseguido por algo desconhecido. E quando acordei, minha esposa também estava acordada por causa dos meus gemidos e gritos. Tentei lhe explicar sobre o pesadelo, mas antes que pudesse terminar, ouvimos um barulho alto no telhado da casa, como se alguma coisa estivesse tentando derrubá-lo. O medo tomou conta de nós, então ficamos ali, esperando que aquele momento passasse. Em meio ao silêncio, comecei a orar para que tudo aquilo se dissipasse. Foi assustador aquele som alto e pesado que nos deixou paralisados, não sabendo ao certo o que fazer. Parecia que cada pedaço da casa tremia com o som, como se estivesse dentro de um tornado. Então, de repente, escutamos um som forte, quebrando o silêncio, e parecia que algo grande e pesado estava voando lá em cima do telhado. Um som como o bater de asas que nos deixou surpresos, como se um grande pássaro tivesse decolado. Foi algo verdadeiramente terrível e misterioso que ficou registrado para sempre em nossas memórias. Depois de curto tempo de hesitação, decidi reunir forças e ir para fora. Olhei para a colina distante e consegui avistar algo incomum. Aquilo que parecia um morcego gigante, voava distante, sobre as árvores, oscilando sobre as copas das árvores. Os reflexos da luminosidade lunar iluminavam aquela criatura que deslizava no ar com uma rapidez espantosa. Em poucos instantes, sumiu em algum lugar das montanhas vizinhas. Senti-me impotente para lidar com aquela situação, a mente cheia de confusão ao tentar desvendar o que estava diante dos meus olhos. A assombração que me atormentou por muito tempo, o sentimento de tremor e insegurança me atormentou indefinidamente. Me recordo nitidamente daquela vez que conversamos com os moradores e contamos que tínhamos avistado aquela criatura. Uma senhora, chamada Maria, com idade já avançada, nos escutou com interesse enquanto relatávamos o acontecido. Seu olhar, enrugado, tinha um aspecto de familiaridade, talvez identificando algo que dizíamos. Quando lhe contamos sobre o ser bizarro, ela abanou a cabeça tranquilamente como se existisse algo familiar em sua memória.
Ela iniciou a nos contar sobre contos que ouvia quando era criança. Seu pai, um dos antigos moradores, falava sobre alguma criatura que assombração aquela região. Porém, há tanto tempo ninguém mencionava isso. Para nossa tristeza, a narrativa daquilo que testemunhavam era exatamente a mesma criatura que tínhamos visto. Aquilo nos trouxe um sentimento estranho, como se a nossa experiência não fosse algo incomum, e sim fizesse parte de algo antigo que aquela comunidade abrigava. É assustador pensar que aquilo que enfrentamos pode ter se iniciado há tanto tempo atrás naquela localidade. O que nos trouxe de volta à nossa cidade natal foi a necessidade de segurança depois de tudo o que aconteceu. Foi realmente difícil tomar a decisão de vender a propriedade. Todas as coisas que vivemos lá nos causaram grande perturbação e não queríamos mais ficar por lá. Vimos a hora de prosseguir, de esquecer o passado e de começar de novo. O momento finalmente chegou para retornar ao lugar de origem, onde podíamos respirar aliviados e recomeçar. Nossa cidade era onde encontraríamos a paz e a harmonia que tanto precisávamos. Chegamos ao final desta incrível narrativa. É terrível perceber que tais criaturas e circunstâncias assustadoras podem acontecer no dia a dia de pessoas comuns. Quer ser o primeiro a ser informado sobre novos vídeos de narrativas de terror? Inscreva-se no nosso canal. Estamos contando com você para compartilhar as narrativas mais assustadoras. Até breve. Obrigado por ter assistido a mais esta história. Até breve.